Olá a todos, meu nome é Humberto Miranda, professor do Instituto de Economia da Unicamp e coordenador do GEA, Grupos de Estudos em Economia Africana e Afrodiaspórica. Este mês, em comemoração ao centenário de Celso Furtado, estamos trazendo o professor Elias de Oliveira Sampaio, economista, doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia, que acaba de lançar o seu mais recente livro e hoje vai discutir conosco o subdesenvolvimento e desigualdades raciais, dialogando com Celso Furtado. Seu mais recente livro é esse aqui, Dialogando com Celso Furtado, ensaio sobre a questão da mão de obra, subdesenvolvimento e desigualdades raciais na formação econômica do Brasil. Este livro é um conjunto de ensaios importantes das reflexões de Elias, cerca de 10 anos, pelo menos nessas reflexões, a produção dos seus ensaios principais que estão reunidos nesse livro, e esperamos que todos vocês gostem. Obrigado e até a próxima. Espera aí que não entrou. Aí, começou a gravação novamente, né? Gente, agradecendo de novo, aqui nós estamos retomando o contato com o Elias, reiniciando a atividade. Então, Elias vai retomar do ponto dele parou e... Pois quer dizer, eu acabei por não utilizando essa referência lá na minha tese de doutorado e eu nunca tinha me tocado para isso, na verdade. Eu me toquei depois agora desse livro, e aí comentando com o Reginaldo, ele disse que na época olhou, mas ele disse, eu não vou levantar essa lebre, com um detalhe, esse detalhe eu não tinha conversado com ele, porque me ocorreu agora. Na minha banca de doutorado, tinha dois professores que são duas referências da questão da economia do Nordeste. Um é uma referência enorme, que se chama Leonardo Guimarães, que é de Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, ele é amigo, parceiro, sócio, inclusive, da consultoria com Tânia Bacelar, que é um grande nome da economia regional e é furtadiana. E Jair do Amaral, que é do Ceará, que também é uma pessoa que trabalha com isso. Também ou seja, o que eu quero dizer eles também não se tocaram. Tinha outras referências de Furtado, mas não tinha essa. Isso é uma curiosidade que não é tão curiosidade. Hoje, com a minha leitura um pouco mais de amadurecimento de vida, eu tenho clareza que, de certa forma, havia uma negação inconsciente minha de utilizar formação econômica do Brasil na minha tese de doutorado. Essa é a questão que eu quero trazer. Mas aí eu quero chamar a atenção de dizer o seguinte, o que foi que criou minha angústia? E essa angústia que fez com que eu depois viesse a retomar isso em 2012. Foi a seguinte frase, que até hoje está marcada aqui, que é o seguinte. Ele falando sobre o desenvolvimento do Brasil naquela época, pós-escravidão, o Furtado diz assim, cabe tão somente lembrar, está lá no livro, cabe tão somente lembrar que o reduzido desenvolvimento mental da população submetida à escravidão provocará a segregação parcial desta após a abolição, retardando sua assimilação e entorpecendo o desenvolvimento econômico do país. Esse trecho nunca saiu da minha cabeça. E foi em função desse trecho que, em 2012, eu aí já falando com um colega, um outro amigo meu de Sudene, que é amigo meu até hoje, e que hoje, inclusive, hoje é o secretário de administração aqui do governo do Estado da Bahia, Delvino, ele dizia para mim que Elias, por que você não incorpora os trabalhos de Celso nos seus trabalhos do desenvolvimento de promoção da igualdade racial enquanto secretário de promoção da igualdade racial do Estado da Bahia? Aí eu disse para ele, Góes, Celso tem um grande problema com isso aí. Aí ele perguntou qual era. Eu disse, tem um problema, eu vou ter que rever isso, mas eu volto para você. Quando eu fui rever, pensando neste trecho que eu li agora para vocês, eu percebi que, na verdade, não era só esse trecho.
eu acabei devorando os 4 capítulos que tratam do problema da mão de obra em formação econômica do Brasil em um fim de semana, porque eu não conseguia parar. Eu simplesmente não conseguia parar. Por quê? Porque eu percebi que toda a linha narrativa de FEB, Formação Econômica do Brasil, tinha um problema grave do ponto de vista da narrativa e da interpretação da participação dos negros no processo de desenvolvimento brasileiro, principalmente a partir do pós-escravidão. E foi nesse sentido que eu comecei a sistematizar todos os trabalhos, né? E daí, o que eu gostaria de dizer é que de 2012 a 2017, ou seja, em 5 anos, a minha sistematização ela vinha fundamentalmente tratando tão somente do que eu chamava de tensões e contradições no texto de Celso Furtado. Quais seriam as tensões? Eu percebia que ele queria e ele dizia coisas sobre a questão racial, mas ele ia e voltava, e afirmava uma coisa, desafirmava outra, e era um negócio tenso, era tenso e contraditório. Quais seriam as tensões e contradições? Então, os 2 primeiros capítulos, os 2 primeiros artigos do livro, tratam fundamentalmente dessas tensões e contradições. E quais seriam as tensões? Primeiro, a impressão que dá é que Furtado não sabia o que fazer para justificar a imigração em massa depois da escravidão. Essa é a primeira questão. A segunda, que tem a ver com a contradição, eu cito 2 coisas, mas tem outra, mas eu cito 2 coisas muito emblemáticas. Uma é que o próprio Celso dizia que, em um trecho, ele dizia que o termo que ele usava era mais ou menos o seguinte, que não precisava se discutir, era óbvio a superioridade da mão de obra imigrante em relação à mão de obra escrava. Ele diz isso. Mas, em comparação, tem um certo momento que ele fala de uma tentativa de uma colonização alemã, tá certo? Numa cidade do sul, né, que eu também cito. Ele diz que a colonização ela foi totalmente ineficiente, porque ela deu todas as ações afirmativas para essa colonização alemã, mas a colonização alemã em si não avançou. Ora, se a colonização em si alemã não avançou, por que os imigrantes haveriam algum tipo de superioridade em relação à mão de obra recém-liberta? Essa era uma questão. Mas aí, para além do período da questão da mão de obra, eu avancei mais no livro, eu fustiguei mais o livro. E acabei chegando num ponto, muito antes do fim da escravidão, onde Celso Furtado diz textualmente que se não fossem os conhecimentos técnicos, dos escravos africanos em relação à manipulação de metais, não haveria o desenvolvimento da indústria siderúrgica em Minas Gerais. Imagina. Então, como é que pessoas que têm a capacidade, têm um conhecimento técnico para metalurgia e siderurgia, a ponto de serem de alavancarem a economia mineira, elas teriam fraco desenvolvimento mental para a agricultura, principalmente a do café? Essa é uma questão que é irrespondível, a não ser por um erro e uma contradição grave. Então, a partir daí, os 2 primeiros capítulos do livro, os 2 primeiros artigos, tratam disso. Só que tem um detalhe mais importante ainda. Porque o texto que ele fala isso, ele é muito claro. Ele diz, se não fosse o conhecimento técnico dos escravos africanos. Bom, e aí eu preparei, como o meu texto, o meu primeiro artigo, ele simplesmente era ignorado pela ANPEC, Associação Nacional, todos aqui da Unicamp sabem o que é, mas os outros pessoas podem não saber, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, de 2012 a 2017, todos os anos eu mandava esse artigo para lá e ele não era aceito. A ANPEC ignorava totalmente isso. E eu já estava começando a achar que meu artigo era ruim, né? Que era muito sem sentido.
Mas o que acontece foi que em 2016, no final de 2016, eu resolvi mandar para a Associação dos Economistas do Canadá. E aí, com a minha tradução tosca, digamos assim, no limite que eu tinha, eu fiz uma tradução do artigo, mandei uma proposta, e essa proposta foi aceita. Aí eu fiquei numa tensão, porque eu tinha que traduzir o artigo todo para o inglês, num tempo recorde. Eu fiz isso e mandei. Para que eu me protegesse de fazer qualquer afirmação em inglês muito errado, eu comprei o livro traduzido, Formação Econômica do Brasil, que não é traduzido para o inglês como Formação Econômica do Brasil, isso também me chamou muita atenção. Ele é traduzido como Crescimento Econômico do Brasil na colônia e tal. Eu achei estranho isso, porque uma coisa é tratar de crescimento econômico, outra coisa é tratar de formação econômica de um país. Mas não foi só isso, não. Eu comprei esse livro porque eu queria que as citações de Celso, do Furtado, né, as citações dele próprio, eu iria pegar original, eu não ia traduzir. E para isso eu fui no livro dele. Pois bem, para minha surpresa, uma das interpretações de uma das citações que eu escolhi, que foi essa em relação à questão da metalurgia, para o inglês, Celso Furtado relativiza. Ele não diz mais, se não fosse o conhecimento técnico dos escravos africanos. Ele diz em inglês, se não fosse o conhecimento técnico de alguns escravos africanos, ele relativiza. E eu pergunto, por que a relativização? A relativização. Se o texto dele em português era 1959, e o texto dele em inglês era 1963. Ou seja, 4 anos apenas. E isso me chamou a atenção. Eu li o livro de cabo a rabo e vi que isso também e outras coisas. Então, olha só. Daí, quando eu volto, né, dessa minha experiência no Canadá, aliás, eu preciso fazer uma observação antes disso. O que me deu muita segurança de avançar nas críticas que eu venho fazendo e que eu tenho escrito e assumido não ao trabalho de Celso Furtado, mas a este texto e esta interpretação, foi exatamente, eu não sei se todos estão vendo aí, esta edição do Formação Econômica do Brasil. Esta edição do Formação Econômica do Brasil, ela é a edição de comemoração dos 50 anos de Formação Econômica do Brasil, que eu adquiri para escrever os meus artigos e fazer um batimento. Nessa edição, ela tem uma coisa que se chama fortuna crítica, que pega várias resenhas, várias críticas de formação econômica do Brasil, de 1959 até 2009. Tá certo? O que foi que eu reparei? O que me deu segurança foi que tem 2 críticas em 1959 ao livro Formação Econômica do Brasil, que essas críticas, mesmo estando aqui, e isso eu elogio muito a edição desse livro, porque se não fosse a edição desse livro, o resgate dessas críticas, eu até hoje estaria talvez em dúvida se as minhas observações faziam sentido ou não. Não no sentido de que as críticas falam da questão racial, mas elas falam de uma fragilidade do texto de Furtado que eu acho que é extremamente importante. E essa fragilidade eu gostaria de dividir com vocês aqui, porque é muito importante mesmo, certo? O Werneck, olha só o que é que o Werneck diz. Ele fala sobre o livro Formação. Esse texto é de 1959. Ele diz, Celso Furtado sabe muito, mas não sabe transmitir o que é o mal, evidentemente. Mas, além disto, fazendo história, trata-se do desenvolvimento da economia brasileira no decorrer do tempo histórico, não domina as fontes e revela mesmo desprezo por elas. Quem cita Antonil pelas citações de Simonsen, são 2 autores da história econômica, e até mesmo Gama Barros, um terceiro, não teve a menor preocupação em estudar a história. Aí tem uma parte que eu sublinho, que ele diz, ora, sem conhecimentos históricos, não há como desenrolar o desenvolvimento do progresso material.
E ele cita outras coisas que eu não vou citar aqui, porque eu vou tomar o tempo de vocês. Mas o outro, Arena, que é um outro autor também de 59, ele cita: o autor se omite ou quase que inteiramente da apreciação, das ações diretas e reflexas do movimento da infraestrutura econômica na superestrutura social. Sua exposição é frequentemente parcial, unilateral, carente de coerência e de visão de conjunto. Fatos puramente econômicos se tornam sujeitos da história, como um sobrenatural poder de decisão. Quando eu li essas questões, mesmo eles não falando da questão racial, eu percebi imediatamente que o debate que eu estava fazendo tinha sentido, né? Então, assim, de 2012 a 2017, baseado no que eu chamo de tensões e contradições, eu construí um conjunto de artigos que foram mandados para a ANPEC, mesmo não tendo sido publicado pela ANPEC, mas foi publicado pelo Congresso de Pesquisadores Baiano de Pesquisadores Negros, foi publicado também pelo Livro de Empreendedorismo Negro, que foi editado por um colega, um amigo, chamado João Nogueira, de Santa Catarina, até que em 2017 eu fui para esse encontro do Canadá. E no encontro do Canadá, eu fui apresentado por uma outra pessoa muito importante nesse projeto de trabalho, que se chama Nathan Cunning, que na época era um estudante de doutorado lá do Canadá, hoje é professor em Houston. Nathan, eu achei interessante porque Nathan é branco, é um jovem branco, de origem judaica, e no primeiro momento que eu falei sobre o meu texto, ele não só se interessou, como ele passou algumas horas conversando comigo, e disse o seguinte: Elias, você precisa ler Leff, Nathaniel Leff. E isso foi um divisor de águas no meu processo de crítica ao trabalho de Celso Furtado. Por quê? Mesmo Leff tendo produzido seus trabalhos posterior a Celso Furtado, a partir de 1970, principalmente, final de 1960 e início de 1970, Leff traz duas considerações que eu acho fundamentais. E com essas considerações de Leff, finalmente, em 2017, eu consigo aprovar o artigo da ANPEC. Um artigo que eu vinha tentando desde 2012, eu só consigo aprovar em 2017, mas a partir da introdução das observações de Leff. E quais eram as observações de Leff que eu acho que são fundamentais e hoje, mais do que naquela época, eu tenho clareza que elas são elementos cruciais para a gente entender, não a leitura de Furtado apenas, mas entender a realidade das desigualdades raciais no Brasil hoje. O que é que Leff diz? Primeiro, que a tese de Furtado quando eu disse que ele ficava naquela tensão em como justificar a imigração europeia em massa para o Brasil depois da escravidão, a tese dele é que havia escassez de mão de obra. Ou escassez por falta principalmente por falta de qualidade. Porque no modelo dele ele separava e eu não vou ainda entrar muito nisso não, para não tomar tempo, mas era fundamentalmente assim: um setor de subsistência totalmente atrasado e depois um setor econômico de exportação que sempre foi o mais avançado, desde a época da escravidão e depois do café, tá certo? E ele dizia o seguinte: olha, há uma escassez de mão de obra. Então, aí tem toda uma discussão que ele faz, transhumância amazônica, falta de capacidade. Ele diz que os escravos não tinham capacidade cognitiva, na verdade, para avançar no assalariamento. Aí ele diz que havia uma escassez de mão de obra. O Leff diz que não. Ele diz que... Só que tem uma diferença crucial na abordagem de Leff. É que Celso Furtado afirma isso. Leff afirma o contrário e prova com dados e referências históricas muito mais ricas do que a que Celso apresenta. Essa diferença é crucial. Inclusive, utilizando estudos econométricos para dizer duas coisas. Primeiro, não havia escassez de mão de obra, portanto, o Brasil teria condições, sim, de iniciar o trabalho de transição do escravismo para o assalariamento, sem precisar da importação em massa. E em algumas passagens,
do formação, isso também surge, mas surge marginalmente. O que é que Leff diz? Não, isso é central. Isso é uma primeira questão. E a segunda questão fundamental em Leff, e não é só isso, tem outras coisas que tá no meu artigo e tem coisas que eu vou desenvolver ainda mais na frente, é uma questão que é muito cara para nós, para os negros, para as desigualdades de renda e as desigualdades de renda relacionadas às desigualdades raciais no Brasil. É que Leff diz o seguinte: inclusive, o fato dos imigrantes que vieram para o Brasil terem sido os mais pobres, portanto, os mais baratos do sul da Itália, era uma forma da elite brasileira empresarial manter uma âncora salarial para continuar a ter mais lucros, mesmo com o fim da escravidão. Tá certo? E aí ele também traz estudos sobre isso. Então, duas questões de Leff que me fizeram, de novo, ter clareza de que o caminho que eu vinha tratando era correto, que é exatamente dizer que, primeiro, a imigração, pelo que Leff diz, ela não era necessária, a imigração em massa, e segundo, ela se fez necessária por dois motivos. Ele não fala isso, quem está falando sou eu. Ela se fez necessária por dois motivos. Primeiro, o que muita gente já discutia no Brasil, que era uma tentativa de tornar um país branco, embranquecer o Brasil, mas ele traz uma questão econômica que aí nos permite dialogar com qualquer nível de discussão econômica no país. Ele diz que era uma forma de se manter os altos lucros capitalistas em função da âncora salarial pelos baixos salários, já que eu ia ter que pagar salário, que pagássemos os salários mais baixos. E por isso se trouxe gente pobre, muito pobre, ele trouxe os mais pobres. O Brasil importou a mão de obra mais pobre e pauperizada da Europa, principalmente italianos, alemães, para além dos portugueses e espanhóis. Ora, diferente, inclusive, dos Estados Unidos, que, inclusive, Leff traz essa questão. Ele diz, o vetor salarial americano era maior, portanto, a mão de obra mais qualificada, mesmo imigrante, foi para onde? Os Estados Unidos. E a mão de obra menos qualificada vem para o Brasil. Então, assim, aí em 2017, eu consigo furar a barreira tanto da ANPEG quanto da ANPAD, porque eu publico nos dois grandes congressos, um de economia e um de administração, e publico sobre essa discussão. E nesse debate todo, eu resolvi retomar uma discussão que eu já tinha visto, mas não tinha aprofundado, que foi o trabalho de Myrdal. O dilema americano. O problema do negro em dilema americano. Esse trabalho de Myrdal, primeiro, ele não tem tradução no Brasil. Nunca foi traduzido no Brasil. Aí era o outro lado da moeda de Leff. Se Leff fazia uma crítica da abordagem específica do Brasil, da formação econômica do Brasil, o Myrdal fazia, muito antes de todo mundo, em 1944, ele fazia uma crítica de como a questão racial tinha peso no subdesenvolvimento dos países. Para minha surpresa, eu tenho graduação e mestrado em economia. E sempre nos foi ensinado, deve ser assim também aí na Unicamp, se não for, por favor, me avisem, que eu preciso saber, eu venho pesquisando isso, que Myrdal falava de uma coisa chamada círculo vicioso da pobreza. Tá certo? Ninguém nunca tinha me dito, e foi apenas a partir da minha leitura, do meu estudo de Myrdal, que quando o Myrdal desenvolveu o que ele chama de causação circular cumulativa, ele desenvolveu isso a partir do estudo da questão do negro americano. Por que o negro americano era pobre? Então, o estudo de Myrdal não é da pobreza lato sensu. O estudo de Myrdal é em relação à causação circular da pobreza em função das questões raciais. E isso eu desconheço no Brasil economista
que falou sobre isso. Desta forma que eu estou falando. Existem citações, tanto críticas a Celso, como também sobre o dilema americano, na tese de doutorado de Silvio Humberto, que fez aí na Unicamp. Tem também um trabalho, eu vi alguma citação no trabalho de Marcelo Paixão, também sobre isso. E, por incrível que pareça, quem traz a discussão desse debate do dilema americano, associando a questão da causação circular acumulativa diretamente à questão racial, é Joaquim Barbosa, no campo do direito. Se tem outras pessoas, tem vários textos sobre isso. Mas no campo da economia, eu não vi, eu desconheço economistas e linhas de pesquisa de economia de ponta. Se alguém que está aqui, dessas 47 pessoas, a gente perdeu em torno de 10 a 15 pessoas depois que caiu, porque acho que as pessoas não conseguiram ver. Se alguém conhece, eu não conheço. Até porque o livro de Myrdal, que foi este livro, da coleção dos economistas, que a maioria das pessoas tem. Não é essa edição, não. Há uma edição deste livro de Myrdal, Aspectos da Teoria Econômica, onde o prefácio é feito pelo professor Sandroni. E lá no prefácio, ele cita a tese, o dilema americano, como um trabalho sociológico. E, na verdade, o dilema americano, principalmente a parte metodológica, conceitual, que discute a formação da causação circular acumulativa, é um trabalho de economia política, porque ele discute teoria do valor a partir da questão racial. Este é o debate. Então, o que foi que aconteceu? Depois de Leff, eu introduzo o dilema americano, e a partir daí, eu percebo que não havia mais condições de eu trabalhar esses temas, essas discussões que eu estou fazendo, em artigos separados. Aí eu resolvo, por isso que eu antecipei a publicação do meu livro. Por isso que meu livro começa com tessituras iniciais e tessituras finais. Por isso que eu escolhi 4 artigos, que são os artigos que eu estou falando aqui sinteticamente, e depois no debate a gente pode aprofundar em outras coisas, são artigos que sintetizam a seguinte questão. E por quê? Veja, Myrdal não tratou do problema do negro brasileiro. Ele, inclusive, é claro, ele falou, eu estou tratando do problema do negro americano. E mesmo nos Estados Unidos, ele disse, eu não estou tratando de outras questões, eu estou tratando do negro americano. Para não haver confusão. Leff tratou da questão brasileira objetivamente. Certo? Ele é um brasilianista e eu acho que ainda está vivo, mesmo muito doente. Myrdal não tratou da questão brasileira, mas qual é a minha questão fundamental? A minha questão fundamental é que em 1944 já havia no estado da arte e da economia do mundo uma teoria poderosa, porque Myrdal ganhou o Nobel de 1973 por causa do conjunto da sua obra. Myrdal esteve no Brasil, Myrdal fez debates com o BNDES. Então, desde 1944, já havia no estado da arte, da produção da economia, uma teoria que fazia a relação entre pobreza e racismo e discriminação racial. Se isso é verdade, e formação econômica do Brasil, como outros trabalhos, foi produzido em 1959, 15 anos depois, a minha pergunta é, Celso Furtado não fez uma avaliação do que estava sendo dito sobre desenvolvimento econômico para afirmar que o subdesenvolvimento brasileiro até os anos de 1950 era causado pela incapacidade dos negros se inserirem no mercado de trabalho pós-escravidão? Essa é uma pergunta. Daí, tem uma outra coisa que surge de vez em quando, e surgiu muito
muito fortemente na discussão do meu projeto de pós-doutoramento aqui na UFBA, é o porquê que eu uso essas duas referências e não uso um conjunto de textos que foram feitos aqui e tal, etc., também falando desse problema. Né? E outras perguntas. Por que eu foco em Furtado e não foco, por exemplo, em Caio Prado Júnior, que tem posições tão racistas quanto? Na verdade, as teses do racismo científico estão coalhadas no Brasil e é estrutural, todo mundo sabe. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade que nós estamos falando em nível nacional para dizer o porquê. A primeira questão é o seguinte: não é à toa que Celso Furtado é o patrono dos economistas brasileiros. Não é à toa. Tá certo? As teses furtadianas da formação econômica e do desenvolvimentismo no Brasil, elas são hegemônicas até hoje. Não é à toa que está sendo publicado vários livros sobre Celso. Foi publicado pela Universidade Estadual da Paraíba, anteontem, um livro de 2 volumes, com vários articulistas que não tem a palavra negro sequer. Tá certo? Então, a hegemonia de Celso Furtado, ela ainda é muito presente. E isso não pode continuar sem que essas questões sejam colocadas. Tá certo? Então, a primeira discussão é essa. A segunda é uma questão técnica. Uma questão técnica fundamental. Nenhum dos autores importantes que discutiram a formação e a economia brasileira e o desenvolvimentismo tiveram o poder de Celso Furtado para desenhar políticas públicas de desenvolvimento, principalmente do Nordeste. A Sudene, com 60 anos, é a maior criação dita de desenvolvimento do país e de outros lugares, e foi criado por Celso Furtado. Celso Furtado foi o primeiro ministro do Planejamento. Não existia Ministério do Planejamento até o 1962, se eu não me engano, no governo João Goulart. Então, nós não podemos abstrair o fato de que alguém que tinha esta concepção, ela teve também à sua disposição a possibilidade de desenhar políticas públicas de desenvolvimento. Isso não é uma coisa simples. E eu falo isso a cavalheiro porque eu sou ainda sudeniano. Eu entrei no Serviço Público Federal há 25 anos atrás, pelas portas da Sudene, portanto, eu fui colega de Celso Furtado, mesmo diacronicamente, fui colega de pessoas que trabalharam com Furtado. Então, eu estou falando deste lugar. A Sudene, apenas no último projeto da Sudene, que foi escrito fundamentalmente por Tânia Bacelar, no governo Lula, junto com o apoio forte de Zezé Ribeiro, deputado federal, que fez muitas discussões sobre isso, foi o único plano da Sudene que eu conheço, se tiver outro, alguém pode me mostrar, que citou a questão racial como problema. Isso explica, por exemplo, que só tivemos ações afirmativas no Brasil, do ponto de vista federal, apenas a partir de 2003. Enquanto os Estados Unidos discutem a questão dos direitos civis a partir dos anos 50, e existia um trabalho sobre essa questão de fôlego desde 1944. E eu já descobri que tem coisas antes, lá. Então, nós não podemos passar batido de que a estrutura do pensamento sobre políticas de desenvolvimento no Brasil, ela é contaminada pela hegemonia de uma proposição que, inclusive, no texto da Fortuna Crítica, Kátia Matoso, que também discutiu isso em algum momento lá como acadêmica, ela diz o seguinte, que essa questão, porque a tese de Furtado era que havia uma preferência pelo ócio por parte dos ex-escravos. Como eles viviam no limite do consumo de escravo, segundo ele, eles preferiam não trabalhar todos os dias da semana a trabalhar poucos dias, portanto, ele preferia o ócio ao trabalho assalariado. E Kátia Matoso, aqui em 1997, num seminário na França, ela diz que essa questão ela precisa ser mitigada, acho que o termo é esse, pelos historiadores da escravidão.
Isso não é um problema da escravidão, nem de história da escravidão, sequer é apenas um problema de história econômica. Na verdade, não existe um elemento comprobatório na bibliografia de formação econômica do Brasil que poderia dizer que havia uma preferência pelo ócio por parte dos ex-escravos. E o pior é que é o seguinte, é que a fala dele, e aí a fala dele é que era os ex-escravos e seus descendentes. Então isso cabe para a maioria das pessoas que estão aqui. Tá certo? Eu fecho por agora, Humberto, até porque eu já falei bastante, eu acho que dá para a gente fazer um debate, mas queria chamar a atenção para uma outra coisa. Algumas pessoas confundem todo o trabalho que eu venho fazendo, imaginando que isso é uma forma de chamar, única e exclusivamente, de taxar Celso Furtado de racista. E aqui eu quero deixar claro o que eu disse no lançamento do meu livro. Esta não é a minha preocupação. Eu tenho clareza que nós vivemos sob um racismo estrutural, e, portanto, ele é dado, e a gente ficar apontando para A e B quem é racista ou não, não que a gente não saiba quem seja, ou que não deva fazer isso. Também, às vezes, é ineficiente. Esse não é o meu problema. Minha questão é que o racismo estrutural ele foi fundamental na teorização por parte de um dos ícones, de um dos economistas mais importantes, a ponto de que a hegemonia de seu pensamento, que onde estava incluído isso, foi extremamente prejudicial para as políticas públicas de desenvolvimento no Brasil, especialmente naquelas que tocam os negros e as negras do Brasil. Este é meu ponto. Eu não quero, a minha discussão não é da questão do indivíduo, é da capacidade de construção do conhecimento, como o racismo estrutural, o racismo institucional e, às vezes, o racismo pessoal, ela impregna a produção do conhecimento a ponto de prejudicar políticas de desenvolvimento como a que a gente viu aqui. Tá certo? Então, meu ponto é esse. É isso que eu quero discutir. Se alguém trouxer elementos para me dizer, não é aqui não, alguém no geral, né, que esta avaliação a respeito de como foi o comportamento dos escravos, ex-escravos e seus descendentes a partir do pós-abolição, isso não teve nenhuma interferência nas proposições de políticas públicas, que não foram só as de Celso, porque eu acho que mais problemático do que ele ter escrito da forma que escreveu em 1959, é nós termos, por exemplo, e eu já fiz esse batimento, o último que eu fiz agora é desse livro que foi lançado, mas vão ser lançados outros, inclusive pela Perseu Abramo, que eu quero ver o conteúdo deles, é dizer o seguinte, que onde estavam os negros e as negras nas políticas de desenvolvimento do Brasil de 1960 até hoje. Se não houve esse recorte, isso é um erro metodológico, é um erro técnico. Porque, inclusive, eu defendo hoje a tese de que se você retira os brancos do Brasil, principalmente do Nordeste e da Bahia, por exemplo, e de Salvador, por exemplo, eu estou falando, e junto com eles, com os brancos, se tirar todos os indicadores econômicos e sociais, não se pode falar nem de desenvolvimento do Brasil, nem de desenvolvimento do Nordeste, nem de desenvolvimento da Bahia, e nem de desenvolvimento de Salvador. Porque o que sobra são os indicadores dos negros. E os indicadores econômicos e sociais dos negros no Brasil, eles se assemelham a países africanos. Todo mundo sabe disso. Então, assim, e também dizer que eu simplesmente não neguei todas as referências brasileiras, não. Eu, inclusive, cito o centenário também, o Florestan, porque ele e Florestan Fernandes e meu nome dele, Bastides, eles têm uma posição frontalmente diferente daquela que foi falada por Celso Furtado, na minha avaliação. E a publicação deles, a que eu faço referência, é de 1955, 4 anos antes de formação econômica do Brasil. Então, assim,
Tudo bem. Ninguém aqui está negando a genialidade de Celso Furtado, nem a sua importância para o entendimento do desenvolvimento da economia brasileira. Mas faltou algumas leituras, imagino eu, que poderia ter sido feita e ajudaria muito. Muito obrigado. Era mais ou menos esse recado que eu queria dar. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Elias, muito obrigado a você aí, mas vamos continuar aí nossa conversa, perguntas, né? O pessoal aí, quem gostaria de iniciar aí a conversa com Elias, pode se manifestar. A Rogério tem uma questão. Isso. Professor? Isso. É isso? Pode. Primeiramente, parabéns, professor, pela apresentação, muito parabéns pelo trabalho. É muito importante, assim, quando nós, economistas negros, vemos pessoas mais velhas, assim, com um trabalho mais consolidado. Obrigado pelo mais velho. Ficou muito legal, mas vamos lá. Com todo respeito, né? Bom, o senhor falou sobre a obra do Myrdal. Ele tem esse livro aqui, que é a versão condensada dele, que ele foi escrito pelo Arnold Rose. Tá em português? Então, essa versão foi traduzida em 68 aqui para o Brasil. Eu acho que ela não é mais publicada, mas eu acho que você acha ela na estande virtual por R$10, assim. Ótimo! Mas é a condensada, quantas páginas tem? Então, a obra do Myrdal são mais de 1000, né? Aqui tem 369. Ótimo, muito boa informação. Sim, que ele tira as questões metodológicas, enfim, de referências que no livro tem, né? Foi publicado por quem? Foi publicado pelo Arnold Rose. Ele foi Arnold Rose foi quem fez foi o cara que ajudou. O coeditor dele. Inclusive, quem faz o prefácio é o próprio Myrdal, está assinado por ele. Ótimo. Só tem um capítulo final, que eu acho que o último capítulo é mais ou menos a opinião do Arnold, assim, propriamente. Ótimo. Eu preciso dessa referência. Se você puder passar aqui pelo chat. Tá, eu escrevo aqui. Tá bom? A segunda questão, professor, é que uma questão que o Myrdal levanta no livro também, que é uma pesquisa que eu estou fazendo também, é sobre a relação da cesta de consumo, né, o tipo de gasto das famílias negras em comparação com a família branca. Ele faz isso nos Estados Unidos e na passagem ele diz que o orçamento, o gasto assim, familiar das famílias negras, contrariando a sugestão, enfim, do senso comum, é mais equilibrado do que o das famílias brancas. E ele tira isso como base, por exemplo, o gasto com produtos industrializados, enfim, que ele fala que as famílias brancas têm mais tendência a consumir produtos alimentares mais caros e menos saudáveis em comparação com as famílias negras que têm um hábito de cozinha e da limpeza assim mais familiar, né? Que é comum também as famílias brancas contratarem serviços de limpeza como colateral disso, ele diz que isso provoca um efeito negativo nas famílias negras, que é o peso da carga doméstica. Só que ele fala isso, mas eu fiquei pensando no caso brasileiro, enfim, eu estava vendo alguns dados sobre o encarceramento de jovens negros, sobre a população moradora de rua de São Paulo, que 70% são homens negros, pensando no genocídio dos homens negros, que muito desse papel doméstico e essa também, digamos assim, esse atraso no desenvolvimento das famílias negras, ele se deve muito a esse genocídio da tirada, pensando numa estrutura patriarcal, né, que a sociedade é montada, que o fato desse homem não estar presente nas famílias, enfim, por todas as questões de genocídios, é também um fator que implica economicamente na condição material das famílias negras, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tema e como você vê, assim, políticas públicas, enfim, para amenizar essa questão que propriamente um economista não vai dizer que é econômico, mas ela tem efeitos econômicos no curto prazo, no médio prazo, enfim, na estruturação das famílias pretas. Ok. Como é que a gente vai fazer, Humberto? A gente faz uma passagem de 3 e fala ou fala logo direto? Pode ser, mas você fica à vontade. Quer colocar mais gente na roda? Não, sobre essa, não, eu vou falar logo diretamente. Luciene também quer falar, se eu não me engano.
Eu acho que seria interessante que Luciene fale, porque ela vai falar um pouco na linha do que... Imagino que ela vai falar um pouco na linha do que Rogério falou. Você pode falar, Luciene, por favor? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luciane Reis, eu sou estudante de mestrado na Universidade Federal da Bahia e estou estudando a história econômica negra. Elias, você traz pontos que para mim são muito importantes, principalmente quando você pauta a questão da teoria do valor. Recentemente, conversando com um dos professores da universidade, ele me trouxe como ponto de divergência nessa alteração do subdesenvolvimento do Brasil, principalmente da população negra, essa ausência do nosso conhecimento sobre valor e preço. E aí, quando você traz como ponto essa questão do círculo vicioso da pobreza, e hoje à tarde nós estávamos conversando sobre isso em uma live, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais de entendimento de como é que esse círculo vicioso, essa teoria do valor, dialoga com esse condicionamento mental que faz a gente chegar no século XXI, naturalizando o modelo de pobreza que a população, naturalizando a pobreza e a vulnerabilidade vivenciada pela população negra. Nem tanto na concepção do branco, que eu entendo essa ignorância nossa como um ato voluntário também de construção de riqueza, mas principalmente nessa pouca reflexão nossa sobre a questão financeira, sobre essa concepção de desenvolvimento e principalmente da condição de pobreza que nos encontramos até hoje. Tá bom. Eu vou tentar dialogar com essas duas questões, depois eu volto. Tá. Eu volto. Também, mas se quiser. Não, eu vou falar sobre essas duas questões, porque eu acho que está de bom tamanho, senão eu posso me perder. Tá ok. Sobre o Rogério, a questão de Luciane. É o seguinte, a questão de Rogério, veja só, Rogério, eu acho que tem um debate que se faz, inclusive aqui na Bahia, em alguns momentos se levanta isso, da existência de uma classe média negra, certo? E eu, normalmente, eu tenho uma certa dificuldade de absorver esse conceito por causa dessa questão que você está levantando, que o Middle levantava, que é o seguinte, a classe média, para se definir uma questão como classe, você não pode ter uma ou duas pessoas numa família que, se você recortá-la, ela é classe média, mas quando você inclui o restante da família, tá certo? Ela passa a ser pobre, às vezes muito pobre. Eu não conheço família negra, deixa eu refazer isso. Eu desconheço um conjunto de famílias negras, por exemplo, em Salvador, que é a maior cidade de negros no Brasil, que no conjunto pudesse se estabelecer uma situação como se fosse de classe média. Porque classe média não significa... Porque às vezes as pessoas confundem classe média com aquela discussão que o IBGE faz. Mas a classe, se for classe social, e aí os sociólogos, César está aqui, um bocado de gente está aí, pode discutir melhor, para você definir uma classe social, não é só a questão a partir do padrão de consumo, ou a padrão de renda. Tem a questão do consumo e de como esse consumo é distribuído verticalmente, horizontalmente e verticalmente dentro de uma família. A maioria das famílias negras não consegue ter um padrão de consumo de classe média na segunda geração para frente e para trás. Na segunda geração para frente, como é que a gente pode chamar de classe média algumas famílias que têm apenas alguns dos filhos na universidade, com curso superior, a grande maioria sem ter mestrado, sem ter doutorado, e que normalmente os pais, ainda, alguns deles são analfabetos. Que classe média é essa? É só questão de renda? Então, isso é um problema. O que eu lembro um pouco, o que eu queria lembrar um pouco da questão de Myrdal, que é um elemento interessante, é que ele traz atenção para os brancos, e isso dialogando já com Luciane, que quando os negros começam a ascender economicamente e começam a ter mobilidade dentro de classe,
Num primeiro momento, isso é visto positivamente pelos brancos, mas no segundo momento eles começam a ver isso negativamente porque inicia um processo de competição. Tá certo? Isso eu acho que é uma das grandes sacadas dessa discussão da causação circular acumulativa, porque, ora, a gente enxerga muito isso. Nos Estados Unidos, uma das grandes questões discutidas do ponto de vista da discriminação era a tal da discriminação de housing, ou seja, dos lugares de onde se mora. Por que do lugar de onde se mora? As leis de Jim Crow, por exemplo, dizia que nós somos iguais, mas separados. E muita gente, inclusive negros, achava que isso fazia sentido. Mas fazia sentido na cabeça deles, porque não haveria, em tese, diferença se você morasse num bairro branco e num bairro rico, do ponto de vista econômico. Mas isso nunca se verificou. Nos Estados Unidos, que tem muito menos favelas do que aqui, tem alguns estados do sul dos Estados Unidos, como Louisiana, certo? Tem. Mississippi, tem. Mas tem muitas favelas do que aqui. Eles tinham essa dificuldade, porque ficava evidente que as escolas, os bairros, não tinham a mesma coisa. Aqui no Brasil se resolveu com a favelização, né? Todos os grandes bairros ricos do Brasil têm a sua favela de estimação, que inclusive fornece mão de obra barata, semi-escravizada, para os bairros. Então, olha só. E aí, eu acho que, outra coisa que eu preciso dizer é que quando o Myrdal fala da questão das teorias do valor, ele fala fundamentalmente de dizer que temos que ter uma teoria do valor na nossa cabeça no momento que a gente pensa em discutir um fenômeno social e econômico. Porque se você não tem essa teoria, tá certo? Você pode incorrer em equívocos muito sérios. E qual é a diferença disso para, normalmente, as discussões que se faz da teoria do valor, valor trabalho, valor utilidade, o que é que gera valor, de fato, nos bens? É que ele dizia que não se podia desconsiderar as características da população que existe onde você esteja estudando, onde você esteja focando o seu estudo. Então, assim, eu não acho que nosso problema, Luciane, é não sabermos a diferença de valor e preço, não. Eu acho que todo mundo sabe diferença de valor e preço, sabe questões monetárias, as pessoas pobres sabem fazer isso. Eu nunca vi feirante passa-troco errado, mesmo na década de 80, que nós tínhamos uma moeda por dia. Tá certo? Uma moeda por dia. Eu lembro que na hora... Quem traz esse exemplo, é conhecido de Humberto, de muitas pessoas aqui, de Humberto Miranda. Silvio Humberto dizia, uma vez ele trazia, que quando tinha aqueles cartões de telefone, você lembra que tinha os créditos? Que as pessoas, elas dividiam aquilo, elas tornavam aquilo um retalho, elas retalhavam aquilo. Então, essa ideia de que os negros não têm uma compreensão econômica, etc. e tal, isso também é uma forma de você colocar aquilo. Quer dizer, os negros não têm condições de adentrar no mercado de trabalho capitalista, tá certo? Da mesma forma que os brancos, no mercado capitalista e do consumo capitalista, da mesma forma que os brancos fazem, o que é totalmente errado, porque a classe média negra americana, e ela existe, ela contradiz tudo isso. E os negros de lá não são tão diferentes da gente, não. Quando a gente chega em Atlanta, na Flórida, nos bairros negros de Nova York, Flórida, Atlanta, Los Angeles, do Michigan, Detroit, tá certo? De St. Louis, de não sei o quê, todos esses lugares eu conheço. E a impressão que tem é que a gente vai dar um bom dia à nossa tia. Eles são muito parecidos comigo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí tem uma outra pessoa, Gilead, é isso? Gilead, é isso? Sou eu. Posso ir? Pode. Você me lembra The Handmaid's Tale. Vamos lá. O conto da Aya, Gilead, bora. Então, mas eu sou o lado bom disso aí, viu? Certo. É só o nome que me lembrou.
Boa noite a todas e todos. Boa noite aí a querido Humberto. Nós somos colega de programa de pós-graduação, né? A gente tem aqui no interior do estado do Pará, né, um programa de pós-graduação em planejamento e desenvolvimento urbano e regional. Então, nós queremos discutir a Amazônia e é interessante, né, que dá para fazer diversas aproximações, né, com essas reflexões que são feitas para o Nordeste, para reflexões que podem ser feitas para a Amazônia, né, obviamente com recortes distintos, né. Eu sou baiano também, né, e é daí de onde tem o meu conhecimento, meu contato com o Humberto, em que pese o Humberto tem um péssimo gosto para time de futebol, né, ele é um cara muito legal. Ele é Vitória, é? Não, o cara torce pro Bahia, pô. Vitória que é o time, pô. Mas assim, Elias, antes de mais nada, parabéns pela exposição, né? Eu já te conhecia de texto, né? Não te conhecia de exposição e nem de ter te visto. Fiquei bastante feliz pela capacidade de expor e também a capacidade de refletir sobre diversas questões, né? Que obviamente explicam a sociedade, né? Eu acho que esse que é o ponto. Quando a gente fala sobre racismo estrutural, a gente não quer falar sobre identidade apenas, a gente quer falar sobre sociedade, né? Ou seja, como é que a nossa sociedade ela se estrutura. E é impossível discutir a sociedade brasileira prescindindo essas discussões que você nos apresenta, né? E por isso eu queria te perguntar, e se você pudesse talvez abrir mais esse argumento, porque assim, o Furtado, ele está em uma tradição, né, que não teve ainda, não tinha tido muitos acessos a uma série de dados e uma série de pesquisas que foram feitas a posteriori, sobretudo depois que a ONU montou uma comissão, e essa comissão era formada por africanos, para poder, de fato, entender a história da África, né? Era uma história da África que não era mais contado por europeus, né? Passou a ser contado por africanos. Inclusive, essa obra tem a tradução pela UFBA, né? Uma obra brilhante, e acaba também não tendo acesso a dados, a uma outra forma de fazer história, né? Ou seja, história oral também é uma forma de fazer história, né? Ou seja, Furtado ainda está embebecido por um legado, me parece, né? Não sou especialista, mas me parece, que compreende história apenas como escrita, né? Então é aquela tradição do Hegel, daqueles outros pensadores que dizem que africanos não faziam história ou não tinham história. Por quê? Porque não tinha desenvolvido escrita, né? Então é uma tradição extremamente racista, né? E nesse sentido, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a partir dessas novas reflexões que já foram feitas, o papel do povo negro na formação do Brasil, ela não se circunscreve a tarefas que são meramente manuais, né? Tipo tarefas como o corte da cana ou a própria ação da mineração, e esse destaque que você faz é muito importante, né? A mineração do povo negro foi algo bastante desenvolvido, muita tecnologia construída ali na região do Maghreb. Só que também tinha pessoas negras, quer sejam escravas, quer não, na maioria das atividades econômicas ou não econômicas que o Brasil desenvolveu na sua época de colonização, né? Essa descoberta que foi desenvolvida a partir, pelo menos assim, posterior à escrita e à difusão da formação econômica do Brasil, né? Você acha que essa descoberta, né, de algum modo, tem condições de potencializar a interpretação do Furtado ou, em alguma medida, prejudica essa interpretação furtadiana sobre esses elementos que explicam a formação econômica do Brasil? Obrigado. Eu acho que sua pergunta é fundamental, é fantástica, certo? Fantástica mesmo. É porque eu estava procurando aqui um negócio para responder ela. Só que antes de eu lhe responder, eu preciso fazer uma pergunta para você, só para estruturar a minha resposta. Por que é que você acha que para interpretar o processo de formação econômica brasileira, principalmente pós-escravidão, precisa se conhecer a história da África? Na minha cabeça, porque houve uma importação de tecnologia, né? Houve uma importação de tecnologia, tanto do ponto de vista de práticas técnicas, quanto do ponto de vista de saberes mais amplos, né? Então, quando você coloca essas pessoas que têm esses saberes de como se fazer certas coisas, isso obviamente é incorporado ao processo que é feito aqui no Brasil, né?
Então, na minha cabeça, tem que ter um diálogo. Entendi. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. prático. Só uma coisa. César Lisboa está querendo falar alguma coisa? Ele está com papel branco aqui. César está querendo falar alguma coisa? Elias, é que eu tive um problema com o computador, aí tive que passar para o celular, foi por isso. Ah, tá. Tive Então, que tudo bem. travar o computador e abrir o celular. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui para a Giliário. Olha, veja. Eu tenho a perspectiva de que existem duas questões fundamentais. Uma, a interpretação econômica do Brasil até a escravidão, ela é muito melhor estruturável e estruturada e estruturável do que o depois da escravidão, tá certo? Então, assim, do ponto de vista econômico, o processo que se deu até o fim da escravidão, ou seja, de 1549 até 1888, isso é muito bem definido do ponto de vista da economia. Para os negros, inclusive, porque existiam papéis muito bem definidos, tá certo? Se sabia muito sobre a escravidão, sobre o processo da economia brasileira. Falamos sobre isso. Nosso problema está na transição, Giliardi. Por quê? Porque, por exemplo, se você observa que até o século XIX, os Estados Unidos tinham uma economia muito próxima, inclusive, da brasileira, a distância começa a fazer exatamente no pós-escravidão. E isso é um problema. Ponto. Segundo, eu acho, primeiro, que eu não lhe acompanho na questão da falta de dados e informações objetivas sobre a realidade do Brasil e sobre a realidade dos negros do Brasil, tá certo? No processo de desenvolvimento da nossa formação. E aí eu queria chamar a atenção para o texto de Florestan Fernandes, de 1955. Ou seja, eu não estou usando LEF. Quando a gente usa LEF, sabe o que é que a gente vai observar? É que muito do que ele usou para interpretar pós-Furtado são referências e dados que existiam muito antes de Furtado. Então, por que isso não foi feito por ele também? Principalmente em relação à questão racial. Mas aí eu quero ler aqui um pedacinho do texto, Brancos e Negros em São Paulo. E olha que eu não estou nem querendo abrir muita questão de Florestan, porque ele também tem problemas e boa parte do movimento, uma parte interessante do movimento negro tem crítica. Mas eu quero falar sobre isso aqui. Então, olha o que Florestan diz. Aos escravos foi concedida uma liberdade teórica, sem qualquer garantia de segurança econômica ou assistência compulsória. Aos senhores e ao Estado não foi atribuída nenhuma obrigação com referência a pessoas dos libertos abandonados à própria sorte em diante. Em suma, prevaleceram politicamente os interesses sociais dos proprietários escravos à medida que aqueles interesses não colidiam com o fim explícito da lei abolicionista. E mesmo até 1887, já no período agudo das agitações abolicionistas, vários fazendeiros paulistas e seus intérpretes mais abalizados defendiam a necessidade de educar o liberto e transformá-lo em trabalhador livre. Contudo, os fundamentos dessas ideias se ligavam aos interesses sociais dos senhores, nada tendo a ver com as ideias humanitárias abolicionistas. A descoberta da inconsistência de ideias produziu uma reviravolta nas atitudes dos senhores e, em consequência, foram abandonadas as preocupações de recuperação humana do escravo como homem. Então, o que eu quero dizer é, se Florestan conseguia ver isso, por que isso não pode ser visto por outros teóricos deste período, inclusive Celso Furtado? Isso é uma primeira questão. Segundo, há uma vasta literatura brasileira e estrangeira a respeito da realidade socioeconômica, não só dos negros, mas do desenvolvimento do Brasil, econômico do Brasil, que já estava à disposição dos autores naquela época. Tá certo? E isso não foi utilizado. Mas eu queria dialogar com você sobre essa questão, fundamentalmente por uma questão metodológica.
Ora, o censo brasileiro começou em 1872. Você já teve a oportunidade de ler as informações que haviam no censo brasileiro de 1872? Porque eu fui lá ver. E eles chegavam a discutir, a apresentar dados de famílias dos escravos, quem era solteiro, quem era casado, quem era doente, onde trabalhava. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que o aprofundamento da busca teórico, metodológica e histórica da verdadeira questão da formação econômica do Brasil, ela coloca, sim, em xeque todo um modelo desenvolvido por Furtado. E aí eu queria falar duas coisas. Logo depois ou antes, eu não lembro de quando era, talvez alguém aqui se lembre, uma questão fundamental, por exemplo, que definiu a situação dos ex-escravos e descendentes foi a Lei de Terras, que veio junto com a abolição. Isso é um dado que não pode ser esquecido. E a segunda coisa é o seguinte, por essa questão que você está levantando, é que eu gosto muito de utilizar as referências, algumas delas que vêm de fora, porque muitas das referências brasileiras, elas não conseguiram fazer com que as interpretações furtadianas e pós-furtadianas fossem relativizadas. E aí eu pergunto, eu iniciei aqui fazendo leitura de duas citações de 1959, onde em 1959 já havia autores importantes que apontavam a fragilidade do discurso de formação econômica do Brasil, do ponto de vista histórico e os dados que estavam sendo utilizados. Então, o problema de formação econômica do Brasil não está nos dados e nas informações. Está na concepção teórico-metodológica de como tratar a questão racial. E aí a gente vai ver, quando esse livro que foi lançado pela Universidade da Paraíba, eu fiz uma fala, né? E na minha fala eu dizia o seguinte, há um equívoco, as pessoas dizem, a questão racial não estava no modelo de Furtado. Recentemente eu tive um professor que que estava bem raivoso, dizendo para mim, a questão racial não era uma preocupação no modelo de Furtado. Não é, veja, eu não estou falando aqui de José Sérgio Gabrielli, que inclusive é um amigo, grande professor, que tem feito um debate, não é ele não. É um outro professor, que eu vou declinar de dizer o nome, ele me fez observações raivosas de que eu estava chateando, comecei a chatear. Eu, depois de algum tempo, resolvi chatear Celso Furtado, essa foi a tese dele, porque ele disse que Celso Furtado não estava preocupado com a questão racial e isso não estava no modelo de Celso Furtado. Isso não é verdade. 4 capítulos do Formação Econômica do Brasil é sobre o problema da mão de obra, que, inclusive, eu faço a seguinte questão, por que era problema da mão de obra e não a questão da mão de obra? Porque a questão dos escravos libertos era um problema para ser explicado em função da imigração em massa. Porque se fosse verificado a questão da mão de obra, teria que se fazer todo o debate que muita gente tentou fazer, fez, mas existe uma questão de uma leitura minha, que eu nunca fiz, mas vou fazer aqui agora, que é uma leitura a partir do entendimento um pouco da ciência política e da política. Eu tenho uma teoria, até porque eu utilizo essa teoria a partir da leitura da tal da fortuna crítica, né? Que veio neste livro aqui de comemoração dos 50 anos. Sabe o que eu percebi aqui, Humberto? Eu percebi que na fortuna crítica, à medida que o tempo foi passando, as críticas a Furtado elas foram diminuindo. Aí a minha pergunta, meu questionamento é por quê? Porque aqui em 1959 tem 2 autores importantes que chegam a fazer aquelas críticas fortes que eu fiz, mas com o passar do tempo essas críticas vão se relativizando. Eu tenho a minha resposta.
Gente, é difícil você fazer crítica a ministro de planejamento. E que depois de muitos anos virou ministro da cultura. E que depois virou patrono da economia. E que no dia que eu apresentei a minha crítica na ANPEC, a professora coordenadora da mesa, ela disse para mim, você está destruindo a tese de Furtado, isso pode ser muito ruim para você. Aí eu perguntei, mas como pode ser ruim para mim? Tem erros metodológicos, tem erros teóricos, tem inveracidade. Se não tiver isso, por que isso seria ruim para mim? Imagine, o Celso Furtado já morreu. Imagine a época que ele, o todo-poderoso superintendente da SUDENE, antes disso, o interventor no GTDN para criar uma política de desenvolvimento do Nordeste. Eu falo interventor porque ele mesmo disse isso, não sou eu não. O cara que criou a política de desenvolvimento do Nordeste, o primeiro e mais poderoso superintendente da SUDENE, depois o primeiro ministro do Planejamento. Eu não acho que seria fácil se estabelecer críticas para ele, primeiro, e, por outro lado, seria muito difícil fazer um debate contra a sua hegemonia intelectual. Eu, em 2020, a essa altura do campeonato, ainda me bati com esse professor que estava indócil, dizendo que depois que eu passei por SUDENE, que eu fui secretário, que eu escrevi livro, que eu fiz tudo, eu resolvi chatear Furtado. Então, eu acho, Giliade, que se debruçar sobre a leitura dele, eu acho que não vai ter um processo de passar a mão na cabeça, não. Eu acho que vai ser pior. Acho que vai ser pior. Sabe por quê? Eu mandei vários desses meus artigos para vários lugares. E um dos lugares que eu mandei, eu recebi uma crítica dizendo que não aprovaria o artigo e falando muita coisa forte, mas muita coisa equivocada, que eu achei perfeito. Sabe por quê? Porque a argumentação do crítico ao meu artigo dizia que eu não poderia fazer uma crítica à formação econômica do Brasil, naqueles termos, porque para isso eu teria que ter lido a tese de doutorado de Celso Furtado. Aí eu fui ler a tese de doutorado de Celso Furtado. Foi publicada, acho que pela UCTEC. Eu esqueci de botar ela aqui para a gente ver. E a tese de doutorado dele é pior do ponto de vista da concepção racial. Pior do ponto de vista da questão racial. E, de novo, eu volto. Eu não estou aqui querendo taxá-lo de racista, nem derrubar a estátua de Celso Furtado. Eu estou apenas querendo trazer para o caminho correto a interpretação da nossa formação econômica, porque me parece que está ali a chave para nós conseguirmos desvendar a desigualdade estrutural que acompanha o racismo estrutural no Brasil. Esta é a minha proposição. Alguém mais? Suzete está querendo falar. Diga isso. Suzete. Suzete está falando da França, viu, Humberto? Estão me escutando? Sim. Estou aqui com a tese, Elias, em francês, a tese do Celso Furtado. Não, a minha... Assim, eu não sou economista, não estudei economia, mas me interessa o tema porque toca todos nós, mesmo a gente não sendo da área da formação, isso vem me incomodando muito. Eu acho que depois que eu vim morar aqui e compreender melhor como que é a dinâmica econômica de alguma sociedade, como a chinesa, a africana também, né, que tem uma outra concepção, principalmente as mulheres africanas, elas estão aqui em Paris formando várias tantinas, que é uma forma de gerar economia. Eu queria perguntar para o Elias, ou o professor Humberto, né? Não sei quem poderia me responder, porque assim, você faz uma crítica muito interessante, e principalmente a nossa academia, ela é uma academia eurocêntrica. Então, assim, a minha pergunta, Elias, como a gente fazer, porque estou muito interessado nos seus artigos, você me mandou os 2 livros, ainda não chegaram. Como vocês têm pensado, ou você tem pensado,
trabalhar com os novos estudantes de economia, porque se a tese do Celso Furtado ela passa nas academias, e principalmente nos cursos de economia, como a gente fazer com que os estudantes e os novos professores, eles começam também a trazer esse debate que você está falando, que foi o Brasil, a questão da transição. Então, é isso que me interessa. E como também a gente pode fazer uma outra discussão com a própria sociedade, né, para ela poder compreender, porque, para mim, assim, a economia hoje vai ser um ponto fundamental pós-pandemia. Já é e vai ser mais forte ainda. Agora, assim, que economia é essa e como nós vamos estar dentro dessa economia? Obrigado. Humberto quer falar ou quer que eu diga alguma coisa? Está desligado. Você está desligado. Isso, eu lembrei agora. Alguém tem mais perguntas? Que eu tenho uma, né, que eu estava deixando aqui para o final. Então, deixa eu falar rapidamente do Suzete, que eu acho que é importante. Primeiro, Suzete, a tese furtadiana, as teses furtadianas desenvolvimentistas, elas são hegemônicas, mas elas não são absolutas nem são totalizantes. O que é que a gente começou a perceber com esse trabalho nosso? É que tem outras interpretações e que tem outras pessoas que estão usando essas interpretações. Tá certo? Eu tô junto com alguns amigos, colegas, professores, gente muito boa, inclusive Luciene está aqui, eu não sei se tem outros que estão aí. Nós estamos iniciando um trabalho, que é um grupo de pesquisa, para discutir mais ou menos o tema que nós estamos discutindo. Esse tema que eu estou discutindo está incluído nesse escopo grande, enorme, certo? E essa é uma forma que a gente tem de devolver, tá certo, todo esse debate. Mas, por exemplo, eu estou trazendo essa questão do grupo para dizer que no grupo, por exemplo, tem uma professora doutora da UF, chamada Rita Almico, que trabalha com história econômica, mas não usa Furtado. Ponto. É possível não usar Furtado. A segunda coisa que eu queria te lembrar é que eu tive contato com o LEF no Canadá, e depois, quando eu cheguei aqui, um ano antes dessa coisa, teve uma matéria enorme na revista Piauí, que eu considero uma revista boa, que tem um texto chamado A Procura de LEF, que um economista chamado Samuel Pessoa, que é um economista aí de São Paulo, que acho que é de São Paulo. É de São Paulo. Que ele diz claramente que é uma grande discussão. O que é que houve que as teses de LEF, que falava coisas muito interessantes da nossa formação, né? O que é que houve que ela sumiu? Porque tem isso também na academia, né? De vez em quando uma coisa aparece, depois some. Então, assim, o que eu quero lhe dizer é, eu acho, e de novo eu volto, por que Furtado? Não é porque eu não tenho nenhuma fixação pela pessoa, pela figura e pelo mito, pela referência de Celso Furtado, não. Meu problema é que as teses dele influenciaram o modelo de desenvolvimento, de políticas públicas de desenvolvimento do Nordeste do Brasil. Então, se nós estamos querendo discutir isso, e não dá para passar por cima. E eu vou dar um dado. Eu desafio a qualquer economista fazer uma análise do volume de recursos que foram investidos no Nordeste, no período Sudene, e recortar isso, se isso fosse feito com processos de políticas afirmativas. Qual seria a diferença? Tá certo? É isso, eu estou discutindo isso. Eu quero discutir isso. As políticas afirmativas, elas têm que estar, como o Mirdal dizia, tem que estar no preâmbulo do que a gente queira resolver do ponto de vista econômico. No Brasil, é esta a realidade. É por isso que as desigualdades raciais nos Estados Unidos, apesar de grandes, elas são infinitamente menos nocivas do que as desigualdades raciais no Brasil, porque lá são 13% de negros, aqui são 54% de negros. Não há possibilidade de fazer nenhuma política pública sem esse recorte a priori. Nenhuma. Agora, o que eu não quero dizer também é que isso não foi feito antes porque essa galera toda não enxergava os negros e era uma coisa que não se pensava. Eu não posso fazer essa afirmação
Porque desde 1872, o censo no Brasil, que é uma das coisas muito bem feitas durante esse período todo, recortava brancos, negros, pardos, escravos, ex-escravos, etc. e tal. Por que essas pessoas não viram isso? Então, esta é a questão, tá certo? Então, Suzete, eu acho que esse trabalho aqui, me parece que já é um grande trabalho de você trazer outros elementos de avaliação da questão brasileira. O grupo que está sendo feito, que está propondo isso aí, fala sobre estudos africanos e diaspóricos, que converge totalmente com o que você está falando. E, por exemplo, o grupo de trabalho que a gente está discutindo lá, a minha equipe, a equipe do grupo de trabalho, que eu sou parte desse grupo maravilhoso, ele, por exemplo, tem pessoas da Inglaterra, por exemplo, que é para a gente ver o mundo do ponto de vista que a gente precisa ver, e lá tem gente do Sul, tem gente de tudo quanto é lugar. Que é exatamente essa necessidade que nós temos de sistematizar um outro discurso, um outro debate. Mas vamos lá, Humberto. Eu acho que é por aí, Suzete. Ele é interdisciplinar? Totalmente. Totalmente. É interdisciplinar, pluricolorido, plurigeracional e gênero. Tem que ter. A gente está buscando sempre a paridade de gênero, se não a paridade, mas pelo menos uma relação que dê uma sustentabilidade, né? Porque senão fica uma coisa muito masculina, ou muito feminina, ou, enfim, a partir de uma visão só. Mas ele vai aparecer. Daqui a uns dias ele aparece, não é, Luciene? Ô, Elias, você conhece esse rapaz aqui? André Rebouças? Sim. Esse é um livro raro, né? Sim, eu não conheço esse livro, mas eu conheço a história de André e do irmão dele. Essa é uma edição rara, é um livro caríssimo, você compra hoje no sebo. Eu comprei, faz um tempo que eu comprei, que eu escrevi um artigo há um tempo sobre André Rebouças. Uma das discussões dele, ele é um cara importante, porque ele estava lá no Império ainda, né? Não chegou, depois da República, ele se exilou na África e, segundo se tem notícia, ele cometeu suicídio lá, né? Então, André Rebouças, ele vai ter uma discussão importante sobre a questão da mão de obra, né? Que ele é um cara pioneiro nesse sentido, porque ele está dizendo que esse problema técnico não existia. Esse argumento do Furtado lá, sobre essas faltas de habilidades, né, e tal, de habilidades, etc., não existia, né? O problema era de integração mesmo, né? E, ao mesmo tempo, tem um arcabouço dele, né, teórico, que ele diz assim, se a gente, que era um argumento similar ao do Nabuco, né, Joaquim Nabuco. Cara, se você não destrói a obra da escravidão, e aí você tem que enfrentar essas questões, né, e a principal delas era a mão de obra, não era a abolição que ele faz a diferença. Ele diz, cara, essa abolição, o que a gente discutia é o pós-abolição, né, não é a abolição em si, porque ela, né, não vai significar muito, assim, do ponto de vista do que temos hoje. Então, é um autor muito interessante. Ele é um liberal, ao contrário, né, do Karl, mas é um liberal que lê o Liszt. E, ao contrário de muitos que viam a aptidão agrícola no Brasil naquela época, ele já via a possibilidade de industrialização no Brasil. Só que a questão central era da mão de obra. Olha que interessante, né? É claro, com os termos e tal, o livro ainda está escrito naquele português antigo, né? Mas é uma das obras assim, interessantíssimas sobre essa discussão, né? Que acho que... Você me passa depois a referência? Passo, sim. Inclusive, eu te mando um texto que eu fiz sobre isso. Ah, faça isso. Faça isso. Né? Que eu estava discutindo outra coisa, mas é um texto interessante, porque tem outras referências sobre ele, e ele passou a ser bastante discutido ultimamente também. Porque você tem uma série de autores negros que passaram ao primeiro plano. Aí eu passo para a minha segunda pergunta, porque você tem no seu livro, digamos assim, 73 páginas, as primeiras 70 páginas aí, você falando... É a questão que eu vou trazer, assim, a universidade, o papel da universidade, os desafios que nós temos pela frente, e principalmente na área de economia, né?
que é um assunto que nos interessa diretamente ao grupo enfim, interessa a gente, de maneira geral. Né? Há um bloqueio, né, que isso foi, ao mesmo tempo, você enfrentou muito isso, que você já veio batalhando, o Silvio, o Humberto também já vinha nessa estrada há algum tempo, e tem o pessoal jovem. Né? E eu sinto hoje, e você sabe disso, quer dizer, que o pessoal jovem está tendo uma abertura muito grande no exterior. Uhum. Né? Mas quem tentou por aqui, pelos caminhos... Né, não chega. Não chega. Né? Chega. Então, tem sempre isso. Se você acabou fazendo esse caminho, você vai dialogar, porque há muito mais abertura, inclusive, na Universidade Americana para isso, principalmente eles, né, para esse debate do que a gente. Ou seja, eu quero que você fale um pouquinho desse desafio, né, que nós temos. E, assim, a gente precisa ter uma referência aqui. Excelente pergunta. Aqui na Unicamp, eu estou falando aqui no Brasil, a gente precisa dar né, criar essa possibilidade, ampliar esse espaço. Né? Porque isso envolve, inclusive, você trazer muito mais gente, né, que ainda está longe, está de fora, ou nem sequer alcançou esse debate. Né? Isso. Sua pergunta é excelente. É excelente porque eu acho, inclusive, dá uma arrematada aqui em várias coisas que a gente está falando. Eu vou primeiro falar da questão do André. Uhum. Né? A importância dele e do irmão dele no Brasil é algo impensável. E eles são baianos, se eu não me engano. Certo? Mas você observe o que é que a história e a hegemonia do discurso fez com esses dois homens. Tem ponte, tem túnel, tem... Mas, por exemplo, eu acho que na área de engenharia se estuda algumas coisas deles, mas muito pouco é discutido em outros campos. Primeira questão é essa. Por que eu estou querendo lhe dizer isso? Porque é impressionante como a gente precisa trazer de fora para constranger as teses locais, os teóricos locais, de dizer você está errado. Não há possibilidade. Não é. Veja, eu conheço algumas universidades dos Estados Unidos. A grande maioria delas, se não todas, existe um centro que estuda a questão racial ou a questão das desigualdades. Eu, por exemplo, fui agora na Universidade da Califórnia. Lá tem, além do Departamento de Planejamento Urbano, que discute isso, lá dentro tem o Centro de Estudos Brasileiros, que deve discutir coisas sobre isso, mas tem um instituto que se chama Instituto sobre Democracia e Desigualdade. Então, assim, os americanos têm 101 ou 103, mais de 100 chamadas universidades historicamente negras. Eu conheço algumas das principais. Eu conheço a Howard, de Washington. Eu conheço as de Atlanta. E me impressionou, por exemplo, chegar na Morehouse. E quando eu olhei a placa de fundação da Morehouse, ela é de 1867, 2 anos depois da Guerra Civil. Tá certo? Então, assim, o debate racial nos Estados Unidos, pelo que eu conheço, porque nunca estive na Inglaterra, mas já fiz trabalho sobre a questão racial para o governo britânico, com, inclusive, esse colega meu que está nesse grupo de estudo. A Europa, muitos países da Europa, e os Estados Unidos e o Canadá, eles estudam a questão racial como sendo um elemento central do seu processo civilizatório, mesmo com racistas assumidos do lado. Há uma briga, eles brigam. Aqui no Brasil é impressionante. A Universidade Federal da Bahia, a Escola de Economia da Universidade Federal da Bahia, Silvio pode falar isso com muito mais tranquilidade, porque Silvio chegou lá antes de mim, uns 3, 4 anos.
E e com ele chegou outros colegas negros também. E quando a gente queria estudar coisa da questão, eles queriam estudar coisa da questão racial, o pessoal dizia: esse lugar é para ir para a sociologia. Aqui não é lugar de estudar essa questão. É para ir para as ciências sociais. A escola de administração, até onde eu sei, não tem nenhuma centralidade para discutir a questão racial. Inclusive, meu pós-doutorado lá, a gente vai trazer algumas questões sobre isso, porque se discute coisas muito importantes, mas o elemento racial ele não é incluído. E não é. Aí a questão que eu coloco é o seguinte, gente, não dá para a gente sair. Você é daqui, Humberto, você sabe? Não dá para a gente sair daqui do Canela e passar ali pelos bairros populares da Garibaldi e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. É necessário ter respostas para aquilo ali. E eu acho que esse é um momento muito interessante, porque, por exemplo, se esse encontro nosso em 2019 não aconteceria, mesmo eu tendo lançado um livro em 2019. Sabe por quê? Porque para a gente estruturar um seminário com recursos, com não sei o quê, com PPP, para discutir a questão racial, você ia ter muito mais não do que sim. Hoje a gente se senta na frente do computador e faz esse debate. Isso é uma coisa do chamado novo normal, que tem algumas pessoas que não estão percebendo as oportunidades, porque a gente está ligando pessoas de vários lugares. Eu estou falando aqui com gente, tem gente em Paris discutindo isso. Né? Mas o que é que eu quero dizer para a garotada? Nossa garotada precisa ir para o exterior, fazer uma pós-graduação, entrar nesses lugares, porque só lá eles conseguem enxergar coisas que aqui não enxergam. Eu costumo dizer que qualquer brasileiro, baiano, soteropolitano principalmente, se pisar em Atlanta, na cidade de Atlanta, Estados Unidos, quando ele volta com a cabeça diferente. Porque Atlanta tem 54% de negros. Salvador tem 80%. Você não consegue enxergar a quantidade de negros, principalmente nos lugares mais importantes em Salvador, do que você consegue enxergar em Atlanta. Desde 1973, que Atlanta não elege um prefeito branco, nem prefeita. Eles estão se sucedendo. Eu estou falando de 5 anos após o assassinato de Luther King. Depois de 73, que foi eleito o primeiro prefeito negro, não, o que é isso? Isso é porque existe uma... E veja, não existe nenhuma cidade dos Estados Unidos que é essa belezura toda para negros, não. Existem cidades que são melhores e lugares que são piores. Mas sempre tem algum tipo de problema. Tanto é que há um mês atrás, um negro foi assassinado por um policial branco em Atlanta porque estava dormindo no estacionamento da lanchonete. Eu não estou dizendo que lá é Wakanda. Eu não falo isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que não podemos mais, nós, não nos vermos representados nos espaços econômicos, políticos e de poder, e isso ser naturalizado. E isso é naturalizado na academia. A academia consegue falar de desenvolvimento. A Sudene fez 1000 e tantos planos de desenvolvimento econômico que não tinha uma linha da questão racial. As pessoas têm que fazer uma autocrítica sobre isso. E aí é como eu estou dizendo, eu desafio, retirem os brancos e os dados positivos dos brancos, de renda, de saúde, de educação e do lugar que mora, retire dos seus planos e mostrem quais são os dados que tem hoje. E aí, dialogando com o Gilead, isso a gente não precisa de ir lá para o século tal para ver isso, não. Tem que ser agora. Então, eu não posso fazer uma política de desenvolvimento onde eu utilizo dados que eu não dou resposta à solução desses dados. Meu amigo e editor do site Política Livre, que é onde eu tenho a honra de ter uma coluna já há 6 anos, Raul Monteiro está dizendo que André é de Cachoeira. Só podia, né? Que além de um grandíssimo engenheiro, ele deve gostar de licor também. Mas aí vamos lá. Então, Humberto, o meu debate é esse. Eu, por exemplo, isso não está amadurecido ainda, mas tem uma coisa que eu estou querendo instigar, que é o seguinte: plano de desenvolvimento econômico. Tira os dados dos brancos e depois vê se dá para dizer que é desenvolvimento econômico. Por exemplo, os 60 anos da Sudene e os 70 anos
75, sei lá, 65 anos, do Banco do Nordeste. Vamos fazer um recorte para onde foram os dinheiros. E aí depois se faz um recorte de como isso se deu resultado nas políticas de crescimento. Eu não estou dizendo que o Nordeste não cresceu, não se modernizou, tá certo? Começou a ter... Eu não estou falando sobre isso. Eu estou discutindo o conceito da palavra desenvolvimento. É sobre isso que este livro, que é o primeiro volume, já estou dizendo, vai ter o segundo volume, ele já está sendo construído, é sobre isso que a gente precisa falar. E sobre a nossa garotada, as pessoas mais novas, e mesmo as mais velhas que estão querendo produzir, nós temos que ir produzir nos lugares onde você não pareça que seja um louco quando fala que as desigualdades raciais, elas são elementos que nos empurram para o subdesenvolvimento desde que o mundo é mundo no Brasil. Nós temos que encarar isso com toda a naturalidade, porque se nós não fizermos isso, fica tranquilo. O Brasil não é a Avenida Paulista, tá certo? Então, essa discussão ela tem que ser... Não dá. Eu, por exemplo, eu não perco tempo em discutir com ninguém que proponha qualquer tipo de política pública sem recorte racial. Eu não discuto. Em Salvador? Não pode. Então, nós estamos num momento de inflexão do mundo, né? O mundo mudou o eixo, né? O eixo está mudando. Essa mudança ela pode ir para o lado melhor ou para um lado pior. Eu não sou tão otimista nem sou tão pessimista. Mas uma coisa eu tenho clareza. Eu acho que nós vamos entrar numa nova revolução tecnológica, certo? Eu acho. Porque uma coisa que deveria acontecer daqui a 20, 30 anos, vai ter que acontecer agora, que é a exacerbação da comunicação em massa remota, né? É isso que está acontecendo. E nós temos que aproveitar isso para ampliar as nossas redes. E as nossas redes desse debate, né? Então, assim, dialogando diretamente com você, o desafio, você sabe o que é, Humberto? É o que você está fazendo. E o que muitos estão fazendo. É a tese de doutorado de Silvio, lá atrás. Tá certo? São os trabalhos feitos lá atrás. Só que agora nós temos que mostrar que não são só os negros, nem só as pessoas que estudam a questão racial, que tem que discutir. O conceito de desenvolvimento no Brasil, ele é incompleto se não incluir as desigualdades e o combate às desigualdades raciais. É esse o objetivo. Por isso que eu estou indo em Furtado. Eu estou aprofundando em Furtado porque, na história do Brasil, eu desconheço um economista que teve a grande oportunidade de estudar a formação econômica e ser o maestro das políticas de desenvolvimento. Não existe outro. Então, nós precisamos ir para esse maestro e, com todos os respeitos e os senões possíveis, dizer, olha, a leitura não é a leitura histórica, a leitura econômica, a leitura dentro das estruturas da economia que já existia na época estava fadada a se dar mal, porque ela, tá certo? Ela estava equivocada. Existe um autor chamado Becker, que escreveu sobre a questão racial na economia, em Harvard, em 1957. E ele é um autor neoclássico. Ele não é um autor de esquerda, não. 1957. Oxente, por que eles, em 1957, em 1944, Myrdal desenvolveu uma teoria, que não é a teoria do círculo vicioso, não, viu? Porque ele dizia que a causação circular ela pode ir para frente como pode ir para trás. Ou seja, ela pode ser um círculo vicioso da pobreza, como ela pode resolver o problema da pobreza. Sabe qual é o elemento, Luciene? As políticas públicas. As políticas públicas seriam um elemento de você reverter o círculo para um lado ou você trazer um círculo para o outro. Isso foi escrito em 1944. Boa parte dos economistas brasileiros citam Myrdal dizendo
tem que combater o círculo vicioso da pobreza. Só que quando o Middle desenvolveu isso, ele dizia, eu tenho que combater o círculo vicioso da pobreza, combatendo paralelamente a desigualdade racial. Foi o estudo dos negros americanos, que foi a partir do estudo dos negros americanos, que Middle criou a teoria da causação secular acumulativa. Então, não é razoável que os economistas brasileiros façam de conta que isso não existe no Brasil. Porque lá ele discutiu isso com 13% da população. Se com 13% da população havia um círculo vicioso da pobreza em função do racismo, da discriminação e do preconceito, e ele é claro dizendo isso, como é que num país que foi o país que durou mais a escravidão, com 54% de sua população, essa realidade também não é. Então, as teses econômicas de desenvolvimento que não incluem isso, elas estão erradas. Elas estão metodologicamente furadas. E elas não vão chegar a lugar nenhum. E aí eu digo com muita tranquilidade. Tranquilidade. E qual é a comprovação que eu tenho disso? A realidade do Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido. Se César Lisboa estiver ainda aí, isso é um negócio que a gente já discutiu muito. O Brasil é um país subdesenvolvido. O Nordeste é um país, é uma região subdesenvolvida. A Bahia é subdesenvolvida. E Salvador é uma cidade pobre e economicamente medíocre por causa das desigualdades raciais. Se não tocar nesse aspecto de forma a priorística e introduzida nos modelos de discussão, não adianta discutir novo modelo de desenvolvimento, não adianta discutir economia política, não adianta discutir nada disso. É necessário que internamente, atavicamente, as propostas de alteração na qualidade de vida de todos. Aliás, esse amigo meu, Paul Healy, da Inglaterra, ele fala, é muito direto, é muito interessante, porque ele é da intervenção. Ele é funcionário público do governo britânico para essa área de desenvolvimento. Ele diz assim, o que está se discutindo aqui é que, se não melhorar o bem-estar dos negros britânicos, não vai melhorar o bem-estar de nenhum britânico. Então, se nós não alterarmos a realidade dos negros brasileiros, nós não vamos alterar a realidade brasileira. E qual é a comprovação que eu tenho disso? Desde Getúlio Vargas, da década de 30, que se tem políticas desenvolvimentistas, digamos assim, no Brasil. E por que o Brasil não se desenvolve? Isso não é um enigma brasileiro, como não era um enigma baiano o fato que Pinto de Aguiar falou. Não existe enigma. Isso é muito claro. Quem não quer ver, é outra coisa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se a gente dialogou, se eu falei o que deveria, mas o que você gostaria, mas é mais ou menos assim que eu enxergo. Não, tá ótimo. Gente, mais perguntas? Ainda temos um tempinho? Professor. Oi. Aproveitando... Rogério, né? Isso. Você citou o Becker. Inclusive, acho que, se não me engano, foi a monografia dele, né? A economia da discriminação. Foi a tese de doutorado dele, a tese de doutorado. Enfim, com o Gary Becker é interessante porque o desenrolar dele também tem muita coisa, né? Muitos economistas depois, o Arrow, teve aquela economia estatística, enfim, que tentaram desenvolver ainda mais essa questão racial. Isso. E quando a gente vai pensar assim, dividido nesses segmentos que a economia insiste em dividir, a ortodoxia da heterodoxia, você vê que no caso americano, por mais conservadores que fossem, eles tiveram que tocar na questão. E aqui no Brasil, todos fugiram da questão. E o Myrdal também, no livro dele, ele fala muito disso, que é uma característica do credo americano. Você discutir o problema por mais assombroso que fosse, né? E, bom, como ele não fala do Brasil, o senhor diria que faz parte desse, vamos dizer assim, credo brasileiro, você mascarar os problemas, ou enfim, tomar os problemas tal como se não existissem? Rogério, você fez uma questão, você trouxe um detalhe, porque aqui a gente tem muita coisa, eu acho que é muito rico o debate que a gente está fazendo,
Mas, assim, para dizer para você o seguinte, você trouxe uma questão fundamental, que é assim, eu estou citando Becker, mas existe toda uma literatura econômica americana trazendo a questão racial. E o que é que me espanta, Humberto? E todos que estão me ouvindo, e todas que estão me ouvindo. É que tem um monte de gente que sai daqui para os Estados Unidos com bolsa do governo brasileiro, tá certo? Que entram em contato com toda essa literatura, quando chega aqui, faz de conta que essa literatura não existe. Tá certo? Em 2015, eu fiz uma viagem e falei para a pessoa que estava comigo, eu disse assim, que era a primeira vez que ela ia viajar para o exterior, eu disse, olha, você vai ver a diferença no avião. Quando a gente vai para os Estados Unidos, vai para o exterior, a gente vê a diferença no avião. Porque você vê a aeromoça negra, aeromoço negro, velho, gordo, baixo, alto. Ou seja, você consegue perceber a diversidade. Quem vai a Nova York, por exemplo, do Brasil, eu acho um absurdo que boa parte dessa classe média, média alta, principalmente dos políticos, vão a Nova York, e quando eles vão lá fazer as reuniões deles, eles se deparam com negros e com negras em posições de comando, dentro da proporcionalidade que é a cidade. E quando eles voltam aqui, eles não têm a mínima, digamos assim, vergonha de manter todo o seu staff e todas as suas estruturas brancas como se estivesse na Suécia. Que eu nem sei se na Suécia está tão assim mais, com essa questão da globalização. Então, o que Rogério fala, e que é fundamental, é o seguinte, existe nos Estados Unidos enormes linhas de pesquisa em várias universidades que discutem a questão racial, não só lá, mas em outros lugares, no resto do mundo. Então, eu diria, dialogando com o Rogério, dialogando com essa questão do nosso desafio, eu acho que uma das grandes questões que a gente tem que fazer, a partir, inclusive, deste momento de transição, é trazer esses elementos e expor a fragilidade, digamos assim, da revisão bibliográfica de muita gente que a gente está fazendo um bom trabalho. Esse é o problema. Ou seja, a grande maioria das teses de doutorado, dissertação de mestrado, que saem aqui do Brasil, que são produzidas no Brasil, elas não resistem a uma revisão bibliográfica se a gente incluir a questão racial. Não resiste. Não resiste. Você veja, eu queria trazer esse elemento aqui, e para não falar muito, quando eu fiz a minha defesa, o lançamento do livro, um outro professor, amigo meu, Nilo Rosa, que você deve conhecer, Humberto, ele é lá da UFES. Nilo, aí eu fiz toda a minha explanação, e ele fez, rapaz, Furtado fez isso aí porque ele não leu Becker. Ele só falou isso. E eu fiz a minha defesa, foi um pouquinho antes de ir para Los Angeles. Pois bem, dentre a bibliografia que eu estou trabalhando, que eu trouxe de Los Angeles, que trouxe várias coisas de lá, tem um livro que o cara está fazendo uma crítica a Becker, não porque Becker está tratando da questão racial, mas é porque ele trata da questão racial pelo viés neoclássico. E ele dizendo que o viés neoclássico não vai responder o que ele quer. Tá certo? Porque o viés neoclássico, para esse autor que eu estou lendo, ele é limitante, como é limitante para várias coisas, entendeu? Então, assim, é isso que eu quero dizer. Eu acho que a grande maioria das teses sobre desenvolvimento, sobre crescimento econômico, sobre questão de emprego, não resiste a uma revisão bibliográfica sobre um olhar da questão racial. Não resiste. Não resiste. A esquerda e a direita. Nem os neoclássicos, nem os ortodoxos, nem os heterodoxos. Não resiste a uma revisão bibliográfica. Eu tenho muita clareza disso hoje. Muita clareza. Ok. Gente, mais alguém? Excelente aqui o debate. Acho que é o começo, né? Acho que a gente começa uma bela sessão aí.
Eu me lembrei, você foi falando, eu me lembrei que saiu uma reportagem, não sei se foi hoje ou se foi ontem, na Folha de São Paulo, sobre os negros japoneses, né? Eu vi hoje uma chamada. Nem passa isso por nossa cabeça, assim, né? Que existem negros no Japão e que lá existe um problema sério. E estão voltando a discutir justamente isso, né? Como é que se discute esse problema lá, né? Enfim, que aqui se leva para uma discussão do identitarismo e tal, né? Como se fosse uma coisa à parte e tal, né? Mas, assim, isso está sendo, inclusive, discutido no Japão. Isso é importante nesse momento atual, essa virada que deu. Eu espero que esses ventos continuem soprando. Acho que a gente tem muito desafio aí, principalmente na universidade brasileira, para colocar essas questões, né, como chaves, né, para a explicação da nossa formação e do nosso desenvolvimento. Eu agradeço muito a Elisa, agradeço a participação de vocês todos. Deixa eu só fazer uma observação para o Rogério. Obrigado. Rogério, você falou desse livro do Arnold, e eu me toquei que tem uma questão que é o seguinte: o Dilema Americano, essa edição aqui, olha a grossura dele, essa aqui parece uma Bíblia. O Dilema Americano, ele teve uma edição comemorativa de 20 anos, de 1962. E nessa edição de 20 anos, ela tem uma introdução maior do Arnold, que foi o auxiliar de Myrdal. Eu acho que este livro, que foi publicado aqui em 68, é a tradução da parte dele. Eu fui contar aqui a quantidade de páginas e bate mais ou menos umas 300 e poucas páginas. É somente para a gente, mas eu vou procurar ele. Graças a Deus, eu encontrei mais um elemento dentro das minhas pesquisas. Mas a gente vai ter novidades, Humberto. Eu agradeço a todo mundo. Agradeço. Estou vendo agora que meu amigo Clóvis Caribé chegou também na sala. Não sei que ele estava aí desde antes. Mas, assim, eu agradeço muito, muito a você, Humberto, ao grupo de pesquisa. Nós fizemos uma discussão que eu considero, não pela minha fala, mas pelas intervenções de alto nível. Eu estou vendo que meu amigo Edson Reis está aí, é um amigo meu desde 13 anos de idade, e ainda tem saco para ouvir eu conversar. Todo dia a gente conversa, ele ainda tem saco para ouvir e falar ainda 2 horas. Agradeço a todo mundo que está aí, os colegas de SPU, as pessoas todas. E grande. Está muito bom. Eu acho que a gente vai avançar nesse debate. Com certeza. Gente, e semana que vem, no dia 16, quinta-feira, no mesmo horário, mesmo dia e mesmo horário, a gente tem uma professora também, acho que é Dilza Soltero, o nome dela, professora da UFBA, discutindo o pensamento político negro, né? E a importância da obra também do Florestan Fernandes. Tá? Que dia vai ser? Próxima quinta. Na terça-feira, na próxima terça, a Fundação Perseu Abramo vai fazer uma mesa sobre Florestan. Eu vou estar presente lá. E eu queria dizer para as pessoas que estão ainda aqui, nós chegamos a quase 60 antes da queda, agora ainda somos 38, muitas dessas coisas que eu estou falando aqui, eu divido elas nas minhas redes sociais, tá certo? Então, quem quiser me procurar no Twitter, é fácil, @Elias Sampaio, no Face, Elias Sampaio, tem uma página e tem o meu perfil, e tem também o Instagram, @Elias Sampaio. Muitas dessas coisas eu estou colocando lá. Inclusive, a partir de agora, eu vou soltar a chamada para terça, quando eu receber, de fato, o card e tal, a chamada para terça-feira, e dizer para vocês que lá no Política Livre, politicalivre.com.br e no @Política Livre, no Facebook, todas as quartas-feiras, nós estamos fazendo um debate. Eu, que sou colunista convidado do editor, Raul Monteiro, cada quarta-feira com uma pessoa, né? E nós estamos discutindo, nossa provocação é o novo normal na Roma Negra. Nós fizemos a primeira ontem, que foi com o João Jorge do Olodum, e na próxima quarta-feira nós vamos falar falo muito de cultura,
E na próxima quarta-feira nós vamos falar do novo normal na Roma Negra com Vilma Reis, discutindo um pouco dessa questão de como é que as mulheres negras estão vendo isso. Quem puder acompanhar vai ser massa. Valeu, gente. Obrigado. Abraço, gente. Obrigado. Suzete, quando seu livro chegar, me avise. Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Elias, fala também do nosso ponto de vista, o nosso Ai, blog. eu esqueci. Fala Se aí, alguém fala você. quiser publicar aqui na França, pode mandar os textos. Tem um blog que chama Ponto de Vista, e vai revista que chama a revista Alma, para o segundo semestre, né? E a gente vai estar publicando muitos artigos de pessoas que enviarem para a gente. É uma revista que vai ser online para começar, mas já tem muitos parecistas, se vocês quiserem. O meu blog chama Ponto de Vista, mas só quem é Ponto de Vista. Se vocês quiserem mandar artigo, publicar, o Elias já publicou, várias pessoas. Mando para quem, Elias? Hã? Eu mando o endereço para quem aí? Manda para mim, depois eu passo para o Humberto, ele divide lá com o povo do grupo dele. Isso. Ok, manda agora. Boa noite, que aqui já são 1h18. Ai, Humberto, você está com moral, viu, Humberto? Você está com moral, viu? Eu dormi. Oh, obrigada, gente. Tchau, tchau, Cristiane. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima. Antônio, tchau, tchau, tchau. Boa noite, parabéns, Elias. Ai, Ed, você ainda está aí? Estou aí há muito tempo, Elias. Tchau. Parabéns. Massa, Legal. obrigado a todo mundo, viu? Foi muito legal. Raul Monteiro, tchau.